paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, adolescentes. É um imenso prazer estar de volta para anunciar a palavra do Senhor junto com vocês. Vamos então, neste primeiro momento, orar para agradecer a Deus por esta manhã tão maravilhosa e pedir para que Ele esteja conosco e nos ilumine no nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença neste lugar, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor alcance os corações, que não seja a minha voz, mas a voz do seu Espírito Santo, que atinja as pessoas através desse vídeo. Que nós possamos ser impactados, ó Deus, pela sua palavra e que ao final desta lição nós possamos conhecer um pouco mais do Senhor e da sua grandeza. Em nome de Jesus, amém. Aproveito então neste momento para ceder a vocês a oportunidade de ofertar a casa do Senhor. Aí no nosso vídeo está aparecendo as contas da nossa igreja, os meios de pagamento, assim como o Pix e o PicPay, tá certo? Então, sinta-se à vontade para ofertar. A nossa lição de hoje vai falar sobre a crença em Deus, o nosso Pai. E o nosso textuário se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte, de acordo com a linguagem da revista: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Veja então agora a linguagem da nossa Bíblia devocional, que é uma linguagem um pouco mais formal, como a gente está acostumado com esse tipo de linguagem mais formal, já que nós fazemos o devocional, achei por bem trazer também a versão do Mackenzie, que diz o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então aí aqui eu já pergunto, e você, que é crente, que é evangélico, conhece a Deus? O mundo não te conhece porque você conhece a Deus? Reflita sobre isso nessa manhã. A nossa lição faz parte de um conjunto de lições que fala sobre crença. E essa lição, essa revista, foi inspirada na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus é muito importante, pois serve como um norte para que a gente entenda claramente sobre o posicionamento, o nosso posicionamento, o posicionamento que nós, crentes assembleianos, devemos adotar sobre as principais doutrinas bíblicas. Então, além disso, essa declaração de fé também é importante, pois ela preserva nós, membros, e também a nossa instituição, a Assembleia de Deus, de desvios teológicos e heresias. Então, se você for observar a nossa lição e buscar aí no Google a declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode digitar Declaração de Fé das Assembleias de Deus e facilmente você vai encontrar toda a declaração de fé. Você vai observar que cada uma das nossas lições está de acordo com a declaração, com cada parágrafo da declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu vou ler rapidamente, vou ler só a primeira parte de cada parágrafo, só para vocês terem uma noção e vocês vão acompanhando aí na sua revista. E depois eu gostaria de pedir que você, um aluno aplicado, leia integralmente a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá certo? Então diz lá: cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, que foi a primeira lição que nós já estudamos. Cremos na Bíblia. Cremos em um só Deus, que é a nossa lição agora. Cremos no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na pecaminosidade do homem. Cremos na necessidade absoluta do nascimento, do novo nascimento pela graça de Deus. Cremos no perdão dos pecados, cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, cremos no batismo bíblico, cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, cremos no batismo
no Espírito Santo, conforme as Escrituras, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos na segunda vinda de Cristo, cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo e ainda diz, cremos no juízo final e cremos, por fim, que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, o título geral da nossa lição, da nossa revista, é como se fosse um título maior e as nossas lições é como se fossem, os títulos das nossas lições são como subtítulos desse aglomerado maior do tema, né? Desse tema maior que é o tema cremos. Então, hoje nós vamos falar sobre cremos em Deus, o nosso Pai. E diz o seguinte, vou ler agora na íntegra a declaração das Assembleias de Deus. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Quem são essas três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do mundo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e, de maneira especial, os seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Esse trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus está totalmente de acordo com a série de estudo sobre o céu que nós temos aqui disponível no nosso canal, que você pode buscar aí na nossa playlist. Cremos na criação dos seres humanos como um ato sobrenatural e não como um processo evolutivo. Então, tudo isso que nós vamos estudar esse trimestre serve para que você possa ter a certeza daquilo em que você acredita. E quais são os objetivos da nossa lição? Demonstrar como Deus se revela na Bíblia e destacar o caráter de Deus através dos seus nomes revelados na Bíblia e elencar os atributos de Deus. Esses dias o pastor Evander pregou ele disse uma coisa interessante numa pregação, que ele disse assim, a Bíblia é o currículo de Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso. Se você for pensar em um currículo, o que é um currículo, né? O que tem ali no currículo? Tem os dados pessoais da pessoa, tem o histórico dela, escolar, acadêmico, a formação acadêmica dessa pessoa e tem as qualificações profissionais. E quando você vai pleitear uma vaga específica numa empresa, você coloca ali o que você pode fazer para contribuir para aquela empresa especificamente através daquele cargo. Isso me fez refletir sobre como a Bíblia é o currículo de Deus. A Bíblia é o currículo de Deus porque a partir da Bíblia, a partir deste livro, nós conseguimos, assim como o currículo que tem a identificação do candidato à vaga, nós conseguimos identificar Deus, nós conhecemos a identidade de Deus. Além disso, nós sabemos as qualificações de Deus, o que Ele já fez. E ainda nós vemos o que Ele pode fazer por nós. Como assim? Através das promessas que são reveladas a nós através da Sua palavra. Então, a Bíblia, ela é a fonte de conhecimento que temos sobre Deus. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje a internet nos dá um vasto conhecimento de várias coisas e também sobre Deus, sobre religião, sobre o cristianismo, sobre tudo, na verdade. E isso é muito bom, mas às vezes nós não temos o filtro necessário para saber o que realmente é bom e o que não é bom. Então, a Bíblia deve ser o início e o fim do seu estudo. Hoje nós estamos estudando pela revista da CPAD, vou trazer algumas outras referências, mas todas essas referências partiram da Bíblia. Então, a Bíblia, friso, ela deve ser o início e o final do conhecimento que temos sobre Deus. Vamos então iniciar a introdução dessa lição. Nessa lição nós vamos estudar sobre Deus a partir dos nomes que aparecem na Bíblia. E eu queria que você refletisse comigo, por que nós vamos estudar sobre Deus a partir dos nomes?
Qual será a intenção de nós estudarmos quem é Deus a partir do seu nome, dos nomes que aparecem na Bíblia? Nós vamos fazer dessa forma, irmãos adolescentes, porque nome é identidade. A sua lição fala aí sobre o nome do redator da revista, fala sobre Marcelo, conta como foi que a família dele escolheu o nome dele, tem todo esse processo, é muito interessante, eu gostaria que você lesse. E eu trouxe aqui também a importância dos nomes na Bíblia e na literatura secular também. Vou citar aqui 3 livros. O primeiro deles é Iracema, de José de Alencar. Os autores literários, os 3 livros que eu vou citar aqui, são todos da literatura brasileira, e isso acontece na literatura brasileira e também na literatura internacional. Os autores, eles são minuciosos quando se trata de escolher o nome dos personagens, porque através dos nomes dos personagens revela muito sobre a sua identidade, sobre a sua personalidade. Então, por exemplo, Iracema. Iracema era uma índia muito bonita, é um livro de José de Alencar, ela é protagonista do livro. Essa índia muito bela é caracterizada, descrita no livro como Índia dos lábios de mel. E se você olhar a tradução, o significado do nome Iracema no Google, você vai ver que está escrito lá, lábios de mel. Aquela que tem lábios de mel. É uma história muito bonita. Outro livro também de José de Alencar é A Moreninha, em que nós temos Augusto, que se apaixona por uma moça que está sentada no alto da colina. Ele vê que essa moça é morena e ele não sabe quem é essa moça, daí o título A Moreninha. Mais à frente é revelado o nome dessa moça. Essa moça se chama Carolina. E Carolina significa mulher doce. Você lendo o texto A Moreninha, você observa como essa característica, o significado do nome está totalmente de acordo com a personalidade da personagem Carolina, que é uma menina muito doce. Outro exemplo também que eu posso citar para vocês é o texto Memorial de Ares de Machado de Assis. Observe como Machado de Assis ele faz uma brincadeira com os nomes dos personagens e o título do livro. Esse livro ele é reconhecido pelos críticos literários como uma autobiografia de Machado, lógico, e com suas ressalvas. Então vamos analisar. Memorial de Ares. E o nome do autor é Machado de Assis. Então tem Memorial com M. Memorial é um relato de memórias, por isso que os autores falam que é uma autobiografia de Machado de Assis. Memorial com M, Machado, M. De Assis e de Aires. Aires inicia com A e Assis também inicia com A. Então veja bem, Memorial de Ares, Machado de Assis. Olha como o autor faz uma brincadeira e como isso é importante no texto. Além disso, dentro desse livro, nós temos também 2 personagens que representam possivelmente Machado de Assis e sua esposa. Então nós temos a Aguiar, que lembra Assis, e nós temos Dona Carmo, que lembra a esposa de Machado de Assis, que é Carolina. Então veja como Machado de Assis faz uma brincadeira com os nomes dos personagens para dar todo um sentido dentro do texto e deixar uma pista para o leitor que dentro desse livro tem muito da sua própria vida, da própria vida do autor. Tanto que no livro o personagem Aguiar e Dona Carmo, que representa teoricamente Machado de Assis e Carolina, não tem filhos, assim como Machado de Assis em vida também não teve filhos com Carolina. Isso estou dizendo porque isso é muito importante na literatura secular e também aparece dentro da Bíblia. Na Bíblia, quando nós lemos lá Ruth no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21, nós vemos que Noemi, que tem um nome que significa aquela que era agradável,
Quando ela volta para sua terra natal, depois que ela perdeu os seus 2 filhos, perdeu o marido, uma das suas noras deixa Noemi e retorna para sua família. Quando ela retorna, ela diz a seguinte frase: assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, veja bem o que ela fala: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, que significa agradável, se refere à agradabilidade. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Mara significa amargo. Então veja bem como o significado do nome Noemi, que deseja ser chamada por Mara, tem importância nesse trecho. Nome significa identidade. Significa como você é reconhecido e como a sociedade te reconhece. Isso é tão importante que um outro exemplo disso, da importância dos nomes, é quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo. Quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, e essa pessoa te chama pelo nome, lembra dos nomes dos seus pais, lembra de detalhes da sua vida, e você conversa com essa pessoa, mas você não consegue lembrar o nome dela, você sai deste momento decidido a lembrar o nome dessa pessoa. E você passa dias, semanas, pensando qual era o nome daquela pessoa que eu encontrei, que me reconheceu e falou meu nome, eu não sabia quem era. Por quê? Isso revela a importância que essa pessoa tem na sua vida. Então, a partir disso, e é por isso que nesta lição nós vamos conhecer sobre o nome de Deus, as maneiras como o nome de Deus aparece na Bíblia, como Deus é revelado na Bíblia. Então vejamos aí os nomes de Deus, tópico 1. Essa lição, então, ela é dividida na introdução. No tópico 1, nós vamos falar sobre os nomes de Deus. E depois nós vamos falar um pouco sobre as qualidades de Deus, as qualidades que Deus tem, que nós devemos ter, e também as qualidades que nós não podemos ter. E nós vamos falar ainda sobre o nosso relacionamento com Deus. É uma lição abençoada, uma lição maravilhosa. Se acomode e desfrute da palavra de Deus nessa manhã para você. Então, o tópico 1 vai falar sobre os nomes de Deus. O primeiro, na letra A, aí nós temos Elohim ou Elohim. Essa palavra é plural. É o plural hebraico da palavra Deus. E significa elevadíssimo ou altíssimo. E por que essa palavra é plural? Porque nós cremos em um Deus triuno, como nós vimos lá na declaração das Assembleias de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como isso aparece na Bíblia? Vejamos lá. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz o seguinte: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós e se parecerão conosco. Observe como o plural está sendo usado aqui. Agora vamos fazer os seres humanos. Olha que lindo. Parece que a Trindade Santa parou tudo o que estava fazendo de importante, que é muita coisa. Parou tudo e fez, isso é bem metafórico, tá, irmãos? E se assentaram lá no barro, no chão, para moldar o homem à sua imagem e semelhança. Que coisa mais linda! Olha como a Trindade Santa dá importância a seres tão desprezíveis como nós. Então aqui nós observamos o uso da palavra Elohim ou Elohim. Jeová também
é uma palavra que aparece de maneira recorrente na Bíblia e essa palavra mostra um Deus que opera em favor do povo que o busca. Na sua lição aí você vai observar vários nomes compostos a partir da palavra Jeová. Por exemplo, Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Esse trecho da lição me lembrou uma canção de Kleber Lucas. Vocês, adolescentes, acho que vocês possivelmente não vão saber, não é da época de vocês. A canção se chama Deus Forte, é facilmente encontrada no YouTube. Dá uma pesquisada aí depois que terminar a lição, tá bem? Coloca então Deus Forte. Essa música de Kleber Lucas traz uma série de palavras que falam a respeito de Deus. E no verso, quando fala de Jeová Rafá, fala Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Na minha adolescência, eu decorei muito dos nomes das designações. Na minha adolescência, eu decorei muitas das designações sobre Deus a partir dessa música. É uma música muito bonita, vocês não devem conhecer, mas os professores que estão aí vendo a aula vão se identificar com essa passagem da aula. É linda essa canção. Aí nós temos também na lição a palavra El, que é uma palavra egípcia, né? Uma palavra do Egito, que significa Deus, mas é usada com outras combinações. Então nós temos aí, por exemplo, El Elyon, Deus Altíssimo. Nós temos também El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Nós temos também que aparece na Bíblia a palavra Adonai, que também significa, também é uma designação para Deus e significa Senhor ou Mestre. E faz alusão ao fato de que Deus governa todas as coisas e tem o domínio sobre tudo. Ele domina sobre a terra e sobre toda a dimensão em que estamos. Além disso, nós temos também a palavra Pai. Ela é usada muito no Novo Testamento e ela descreve Deus como fonte de todas as coisas e revela muito sobre também o relacionamento de Jesus de Nazaré com o Pai. Nessa passagem da revista, eu me lembrei do filme A Cabana, que a mãe da família protagonista ensina as crianças a se referirem a Deus como papai. Olha que maneira carinhosa. Essa designação revela muito sobre o relacionamento dessa mãe com Deus e faz justamente um contraponto entre a fé que a mãe nutre por Deus e a descrença do pai, que ao longo do filme, na verdade, é baseado no livro de Will Young, que esse pai, então, essa descrença do pai, que ele inicia o filme muito descrente, vai se transformar em um relacionamento genuíno com Deus. É um filme muito bonito, eu acho que eu já citei esse filme e esse livro em aulas anteriores. Eu gostaria de citar ainda em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, é uma passagem que combina várias designações de Deus, né? E diz o seguinte: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, Yahvé, teu Deus, Elohim ou Elohim, sou Deus, El, zeloso. Aqui nesse trecho aparecem duas palavras que nós já estudamos, Elohim e El, e traz a palavra Senhor, que é Yahvé. Esse versículo me fez lembrar de uma canção de Fernandinho, foi até o pastor Jairo que me apresentou essa canção. O título da música é Yahvé. E tem um determinado momento que a esposa do Fernandinho, que canta com ele, acompanha ele no ministério, declama um texto de John Piper
que fala sobre Yahvé, sobre eu sou, sobre o nosso Deus. E fala muito sobre a existência de Deus. Eu vou ler para vocês porque é muito importante para a gente conhecer um pouco mais desse nosso Deus. Olha que texto magnífico. Ele nunca teve um começo. Toda criança pergunta quem criou Deus. E todo pai sábio diz, ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi e não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a ele. Não há realidade fora dele, a menos que ele a deseja e a faça. Ele é tudo o que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio. Somente Deus. Deus é totalmente independente. Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ajudá-lo, aconselhá-lo ou transformá-lo no que ele é. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. O universo inteiro é totalmente secundário. Ele veio a existir por meio de Deus e permanece a cada momento pela decisão de Deus de mantê-lo existindo. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. A realidade contingente e dependente está para a realidade absoluta independente, como uma sombra está para a substância ou como um eco para um trovão. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluias. Ele não pode ser melhorado, Ele não está se tornando algo, Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Não há nenhum livro da lei para o qual ele olhe para saber o que está certo e nem qualquer almanaque para estabelecer os fatos, nem alguma convenção para determinar o que é excelente ou belo. Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Toda a realidade que há fora dele, ele criou, projetou e governa com a realidade absoluta que ele é. Portanto, ele é totalmente livre de quaisquer restrições que não se originam do conselho de sua própria vontade. Deus é a realidade, pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Esse texto é muito bonito e eu não vou poder ficar interpretando ele aqui com os irmãos porque levaria muito tempo. Mas eu só queria ressaltar um trecho que diz o seguinte, John Piper diz assim, Deus é totalmente independente, ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ajudá-lo, aconselhá-lo ou transformá-lo no que ele é. E a gente, enquanto seres humanos, que somos criaturas dependentes de Deus, temos uma mania muito ruim, por sinal, de querer fazer as coisas à nossa vontade. A gente ora a Deus, diz que confia no Senhor, mas quando chega na hora que a gente mais precisa exercitar a nossa fé, a gente utiliza dos nossos meios, querendo aconselhar Deus, um Deus que simplesmente é. Então, um aluno atento até aqui pôde observar que cada designação de Deus revela um pouco sobre a sua personalidade. É como eu disse,
a identidade, como esse Deus se revela para nós. Então vamos ver agora, no tópico 2, algumas qualidades de Deus. Eu disse para vocês que algumas das qualidades que Deus possui, nós devemos ter. Outras são reservadas apenas a Deus. Então vamos ver isso em 2 blocos, tá bem? Primeiro, as qualidades que nós devemos ter. E depois nós vamos ver as qualidades que não são concebidas a nós não podemos ter, pela nossa natureza limitada mesmo. Então vamos lá. Você já teve a experiência de ter um amigo que você gostasse muito e que você ficasse muito tempo com esse amigo? Geralmente na época da escola a gente tem um melhor amigo na classe. E a gente passa muito tempo com ele, a gente faz trabalho em dupla com essa pessoa. Na hora do recreio a gente fica com ele. Quando a pessoa mora perto da nossa casa, a gente vai para a escola com essa pessoa, volta da escola com essa pessoa. Enfim, todos nós em um determinado momento da vida, nós já tivemos um amigo que a gente gostasse muito, que nos inspirasse, que a gente admirasse essa pessoa. E com o passar do tempo, a gente fica tão próximo dessa pessoa, mas tão próximo, que a gente adquire alguns hábitos dela. A gente começa a falar como essa pessoa, a gente começa a andar como essa pessoa, a gente compartilha alguns dos gostos que essa pessoa tem. E isso pode ser positivo ou negativo. É o relacionamento que a gente nutre com essa pessoa. Essa pessoa nos influencia. Na nossa amizade com Deus é a mesma coisa. A partir do momento que você tem um relacionamento muito próximo de Deus, que você se achegue a Ele, que Ele seja o seu melhor amigo, você vai observar que você vai se tornar, aos poucos, parecido com Deus. Esse é o ideal, é isso que todo cristão deve buscar. Então vamos ver algumas dessas qualidades que Deus possui, que nós devemos ter a partir de um relacionamento próximo, bem junto com Deus. Deus é santo. Vamos ver então Levítico no capítulo 11, no versículo 45, que diz o seguinte: Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Irmãos, veja como esse versículo estabelece uma relação de causalidade. Nós devemos ser santo porque Deus é santo. E olha só, Deus diz o seguinte, vou reler para vocês. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. O Egito estava num estado de tanta pecaminosidade que Deus quis, por sua vontade, retirar o seu povo dessa terra pecaminosa, para que, então, neste novo lugar, Ele pudesse ser o Deus desse povo, porque Deus é santo e não habita onde há pecado. Então, nós devemos ser santo porque Deus é santo. Num Deus tão santo que quis tirar o seu povo desse lugar pecaminoso. Olha o nível de santidade de Deus. A santidade de Deus é algo tão importante que foi frisada no Novo Testamento. Esse versículo ele é retomado em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. É lógico, irmãos, que a santidade é uma característica inata de Deus. Deus é santo. Nós devemos buscá-la. E isso em todo o momento, diariamente, a cada segundo da nossa vida, nós devemos buscar a santidade. E como essa tarefa se torna um pouco mais fácil? Lendo a Bíblia. A leitura bíblica diária, devocional, mostra como nós podemos buscar essa santidade diariamente. Na letrinha B aí diz, Deus é justiça. Vemos então em Gênesis, no capítulo 18, quando Abraão
questiona Deus e diz o seguinte, no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Em Gênesis capítulo 18, trata sobre isso. Diz assim, do versículo 23 ao versículo 25. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão, em conversa com Deus, ele diz isso. E aí é nesse episódio que Deus diz, se ele encontrasse ao menos um justo, toda a cidade seria salva. Mas isso não acontece, não havia um justo sequer em Sodoma e a cidade é destruída. Então veja como o nosso Deus é justiça. Se ele encontrasse um justo, ele pouparia a cidade toda. Veja como Deus é justo. E a justiça de Deus, ela se manifesta nas pequenas coisas e nas grandes também. E nós devemos também ser justos nas pequenas e nas grandes coisas. Desde o fato de nós não sermos corruptos, como acontece a corrupção do nosso país e de outros países também, o Brasil não é único, né, a ter corrupção na esfera política. E as coisas pequenas, como furar a fila da merenda na hora do recreio. Então veja bem, nós devemos nas pequenas e nas grandes coisas praticar também a justiça, sermos justos, nós devemos ser justos. A lição também fala sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele é digno de confiança. Irmãos, na sociedade que nós vivemos, cá entre nós, em quem nós podemos confiar plenamente? Às vezes nem em nós mesmos. Às vezes nós temos atitudes que nós não nos reconhecemos. Então, Deus é fiel. Se você não pode confiar em você mesmo, confie em Deus. Ele é o único em quem nós podemos confiar plenamente e descansar plenamente. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu nas nossas vidas. O que Ele prometeu lá a partir da Bíblia, da leitura bíblica, nós vemos as promessas que são reveladas a nós, que estão aqui. E um dia irão se cumprir. Como várias já vêm se cumprindo, nós observamos a olhos nus na sociedade atual. Deus é misericordioso. Misericórdia se refere a sentirmos compaixão pela outra pessoa. E Deus é misericordioso e Ele se revela a nós dessa forma a todo momento. Esses dias eu vindo de Vitória para minha casa, eu pude observar, irmãos, em 3 semáforos quase que consecutivos, pedintes na rua. Tinha um homem que ele se ajoelhou no chão com uma placa pedindo fralda e alimento, pedindo uma forma da pessoa ajudar para ele comprar uma cesta básica para sua família. Irmãos, isso é só o início do que a gente infelizmente vai observar nos próximos dias e nos próximos anos, me atrevo a dizer. O mundo está sendo acometido por uma pandemia e que tem deixado até mesmo os profissionais da saúde e os nossos governantes de pés e mãos atadas. Não por incompetência, mas porque é uma coisa que o ser humano não consegue controlar, infelizmente. Então, irmãos, como nós, sendo cristãos, nós não temos misericórdia dessas pessoas, nós não temos compaixão por essas pessoas. Se o nosso Deus é um Deus que revela a sua compaixão e a sua misericórdia a nós, todo momento, e é por isso que nós não somos consumidos. Então, nós devemos refletir sobre essas questões. E, alinhado a isso também, a lição fala que Deus é amor. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 2, que diz assim:
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, não adianta a gente ser crente, não adianta a gente vir para a igreja, se a gente não consegue se compadecer do próximo. E essas são qualidades, todas essas que eu falei, são qualidades que nós devemos ter, que o nosso Deus tem. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então nós devemos ter essas qualidades. Agora, qualidades que nós não podemos ter: onipotência, onipresença, onisciência e soberania. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. E olha o que a lição diz, eu achei muito interessante. Mesmo assim, Ele respeita a nossa vontade. Veja como o nosso Deus é educado, irmãos. Ele pode todas as coisas, mas Ele ainda respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Deus também é onipresente. Ele não pode ser limitado por tempo ou espaço. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E Deus também é soberano. Ele governa toda a humanidade. Sua vontade sempre é melhor do que a nossa. Amém. Às vezes é difícil, né? A gente dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, a gente descansar no Senhor. Mas a vontade dele é soberana. E ele sempre tem um desejo melhor do que o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. No tópico 3, vamos falar então do relacionamento com Deus. Na sua revista diz assim, pode acompanhar: nenhuma destas informações terá valor se não conhecermos Deus de todo o coração. Isso só pode ser possível através do seu Filho Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ainda que tenham te apresentado uma imagem distorcida do Pai, um carrasco, um castigador, um opressor, lembre-se, algumas pessoas, infelizmente, compreendem Deus de maneira errada e transmitem essas ideias. Pode acontecer comigo, com os nossos pais e com quaisquer pessoas. O mais importante é que Deus, o amoroso Pai, está acima de tudo isso e se revelou a nós através da sua palavra. Sobre relacionamento com Deus, tem aquele hino que a gente canta sempre aqui na igreja, na oração encontro paz, encontro calma. Isso fala muito do nosso relacionamento com Deus. É através da leitura da palavra e da oração com Deus que nós podemos nutrir um relacionamento com Ele. Eu estou lendo um livro, Como Orar, de C.S. Lewis. Esse livro, na verdade, é um compilado de vários textos de Lewis sobre a oração. Dentro desse livro, Como Orar, tem um trecho do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, também de Lewis, que diz o seguinte: nesse trecho, o diabo está falando com o seu aprendiz como fazer com que a pessoa que está orando não ore ao Deus verdadeiro, mas ore a uma imagem que essa pessoa que está em oração faz de Deus. E aí, o próprio diabo diz o seguinte no livro: uma vez que todos os seus pensamentos, da pessoa que ora, e imagens tenham sido descartados ou preservados, mas com pleno reconhecimento de sua natureza meramente subjetiva, uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa e invisível, que estará com ele no seu quarto de oração, então, meu amigo, olha essa parte, é que tudo poderá acontecer. A partir do momento que nós conseguimos ter um relacionamento com Deus, de orar e confiar plenamente em Deus, a esse Deus que tudo pode, irmãos, tudo pode acontecer. É esse tipo de relacionamento que nós devemos almejar
a ter com Deus. Na Bíblia, diz que Moisés, está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face. Irmãos, que privilégio! Como nós estamos distantes, irmãos, desse relacionamento com Deus. Quando nós poderemos falar com Deus face a face, como se fala um amigo? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Quando nós teremos esse tipo de relacionamento, irmãos? Caminhando então para a conclusão, eu quero que você reflita muito sobre essa lição ao longo dessa semana. Foi uma lição que me impactou muito. Toda a lição que eu trago aqui para os adolescentes falam muito ao meu coração. E essa lição falou muito comigo. Então, ao longo dessa semana, gostaria que você refletisse sobre isso. Como está o seu relacionamento com Deus? Você confia plenamente nele? Você conhece plenamente o seu Deus? Você conhece plenamente o seu Deus, adolescente? Então, concluindo, na aula desta semana, estudamos a respeito de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Vimos que a Bíblia descreve o seu caráter através de vários nomes. Aprendemos também que o Pai tem diversas qualidades. Algumas nós devemos ter, que é a santidade, justiça, fidelidade, misericórdia e amor. E outras é só competência do Deus Altíssimo, onipotência, onipresença, onisciência e soberania. E nessa lição também nós somos incentivados a nos relacionar plenamente com Deus. Como atividade dessa semana, eu quero que vocês façam essa reflexão. Essa reflexão você pode entregar ao seu professor, aos professores da EBD, ou pode, se você não se sentir à vontade, guardar ela só para você, mas escreva em algum lugar e coloque e guarde isso com você, no seu coração. Como está o seu relacionamento com Deus? Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus, adolescente, e confia plenamente nele? Vamos então orar para encerrar este momento tão maravilhoso, tão gracioso. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por se revelar a nós por meio da sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor. Deus, nós almejamos ter um relacionamento íntimo contigo. Nós almejamos, Senhor, que o Senhor seja realmente o nosso melhor amigo, o nosso único amigo. Esteja conosco, ó Deus, nos dê um dia abençoado, uma semana, ó Deus, abençoada, e que nós possamos refletir sobre tudo que nós aprendemos hoje. Esteja conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O meu Deus é o Deus do impossível.